Louvado seja o Senhor por todos vocês que estão aqui. Amém? O Senhor é galardoador dos que o buscam. Amém? Ele é galardoador dos que o buscam. Queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 28. Nós vamos ler um versículo para iniciar e vamos compreender o que a palavra de Deus está nos ensinando nessa tarde, em nome de Jesus. Diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Perceba, Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Agora vamos lá em 1:1 de Daniel, para você perceber outro detalhe agora. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus, e este levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Amém? Veja o detalhe no versículo 1 aí, 1:1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor. Então Daniel 1 começa com a chegada do rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, perceba aí. Mas lá em Daniel 6:28 ainda diz: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Vamos fechar nossos olhos, pedir para Deus nos revelar essa palavra plenamente. Pai, obrigada por estarmos aqui. Senhor, eu te louvo, Senhor, a tua palavra é verdade. Eu quero abençoar, meu Pai, a todos, meu Pai, que se fazem presentes, aos que não estão por uma enfermidade, Senhor, colocamos no teu altar. Clamo, Senhor, a tua presença sobre a vida deles, a tua revelação, o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Queridos, Daniel era um servo do Senhor, um israelita, e ele estava em Jerusalém. E nós vimos aqui no versículo 1 que o rei da Babilônia, o que ele fez? Ele invadiu Jerusalém. E ele, o que? Roubou, levou cativo, né? Era um rei invadindo outro território, então eles levavam os tesouros, e ele também, o que? Pediu, olha, eu quero os filhos de Israel. Ele também levou os jovens. Vocês viram aí os jovens nobres, versículo 3, os jovens da linhagem real. Então, Daniel era alguém que estava no meio desses, que foram levados cativos. O rei da Babilônia, que chamava Nabucodonosor, o nome dele. Uma noite ele teve um sonho, e nesse sonho ele via uma estátua. Vocês vão ver muitas vezes sobre essa estátua. E essa estátua tinha uma cabeça de ouro, tinha o peitoral de prata, e ia descendo, né? Bronze, barro, etc. Mas o reino de Nabucodonosor, ele é conhecido como esse reino de ouro, porque ele era a cabeça de ouro ali. Só que vocês vão perceber, isso está em Daniel 2:32, só coloca para nós
confirmarmos com todos. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata. Né? Então, ali era essa estátua que ele viu. Né? E aí Daniel fala, olha, essa cabeça de ouro é o império babilônico, é a Babilônia, né? É o seu império. Então, o reino de ouro, ele aponta o quê? Para a riqueza. Ele aponta o quê? Para a luxúria. E nós vemos, queridos, que vocês perceberam junto comigo, e vamos ver juntos, que Daniel, ele viveu nesse tempo onde a riqueza era exaltada, a luxúria ela exaltada, porque a Babilônia simbolizava tudo isso. A Babilônia simbolizava tudo aquilo que é o máximo assim da corrupção humana. Tanto que você vai ver, coloca por favor Daniel 3:1, Mateus. Você vai ver que Nabucodonosor, olha o grau de idolatria por Mamon, pela riqueza, pelo ouro. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura, 6 de largura, levantou-a no caminho na província. Você imagina, esse rei, queridos, ele construiu uma estátua de ouro. Você tem noção? Uma peça de ouro assim é milhões, né? Já é muito dinheiro. Imagina uma estátua de quase 2 metros de ouro. Porque, na verdade, Mamon era o que reinava sobre a terra. Entenda, ele era um imperador. Ele reinava sobre a terra inteira. E ele ordenou, vocês vão ver na palavra de Deus, que todo mundo tinha que se curvar para aquela estátua de ouro. Está lá no versículo 4. Nisto o arauto apregoava em alta voz, ordenando a vós outros, povos, nações, homens de todas as línguas. No momento em que ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, faziam musical, né? De toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então você imagina, ele constrói uma imagem de ouro e ordena ao mundo inteiro, não era só lá na Babilônia. Ele ordena que todo mundo tem que se curvar diante daquela imagem e tem que adorá-la. Queridos, e aqui nós vemos o quê? Adoração a Mamon. Quem é Mamon? É só você se lembrar daquela passagem onde Jesus fala, né, que nós não devemos servir a 2 senhores. Lucas 16:13. Pode ir lá? Não podeis servir a 2 senhores. Ou você odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e às riquezas, que é Mamon, né? Há versões que dizem Mamon. Então aqui você vê que Jesus, ele combate realmente isso, que era o que a Babilônia queria que o seu povo adorasse, venerasse o dinheiro, a riqueza, e depois nós vamos ver a luxúria. Mas o que significa isso? Que nós precisamos entender. Daniel, vocês sabem bem, ele, lógico, não se curvou a essa imagem, nem seus 3 amigos que também vieram de Israel, que chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles se negaram a se ajoelhar para Mamon. E nós precisamos ser essa geração, queridos, porque hoje o Deus Mamon é o Deus que tem curvado muita gente. O que é isso, pastora? Há pessoas que não conseguem ter dinheiro.
Se elas têm o dinheiro, elas se afastam de Deus. E há pessoas que pela falta de dinheiro, elas se negam a seguir a Cristo. Isso é o Deus Mamon. É o Deus que a Babilônia queria. Todos se curvem ao ouro. Então, o que seria isso? Adorar a Mamon seria isso. A pessoa, se ela tem a mínima condição financeira, ela fica cega. Ela fica tomada pelo mundanismo. A Babilônia era um mundanismo. A Babilônia simbolizava todo tipo de devassidão. E se ela tem acesso ao dinheiro, ela começa o quê? A ser e agir como o filho desviado. Quem é o filho desviado? O filho pródigo. Nós exaltamos muito a volta do filho pródigo. Mas o filho pródigo, nós exaltamos muito o amor do pai pelo filho pródigo. Mas o filho pródigo foi alguém que assim que recebeu um bocado de dinheiro na mão, ele enlouqueceu. Ele foi para o prostíbulo, ele foi para a bebedeira, ele foi para a farra, ele ficou louco. Ele tinha um problema grave nesta área da, o quê? Riqueza, o problema com mamon, o dinheiro na mão dele era loucura. E ele o quê? Foi parar no meio dos porcos. E a Bíblia fala que quando nós nos desviamos, nós somos como, cães que voltam ao vômito, como porcos que voltam ao lamaçal. E o filho pródigo simboliza bem esse que se curva a mamon, que não pode ter nada, porque a hora que ele tem, ele fica ensandecido com o que o mundo oferece. E era isso que o rei da Babilônia queria. Uma nação fascinada pelo ouro, pela riqueza. Porque se você é alguém fascinado pelo ouro, pela riqueza, o que vai fazer? Você vai dar até a última gota do seu sangue por isso, e quando você o tem, você só tem isso como seu maior valor. Outra característica é aqueles que, pela falta do ouro, se negam a seguir a Deus. Eu não vou buscar a Cristo. Afinal, se eu estou buscando, eu estou pedindo para Ele me dar o dinheiro ou me dar um recurso. E Ele não está me dando, então eu que não vou adorá-lo. Eu que não vou prestar-lhe culto. Isso também é alguém que está prostrado para mamon. E diz, queridos, que todos os povos, olha o versículo 7, queridos. Daniel 3:7. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda a música, se prostraram os povos, nações e homens se prostraram de todas as nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então perceba que esse amor ao dinheiro, essa adoração, na verdade, ela vem lá de trás. Para quê? Para escravizar os homens. Porque em busca daquele objetivo, adorando só aquilo, eles o quê? Abandonariam a Deus. E nós precisamos entender como Cristo falou. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você vai servir a mamon. Porque se você for alguém que o dinheiro te ensandece, te enlouquece, te toma, e você, tendo algo, você se volta contra Deus, você vira inimigo de Deus, você rejeita Deus, você despreza Deus da sua vida, você está como estes homens, ajoelhado para outro Deus, que não é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas perceba, queridos, que interessante. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram. Eles não aceitaram. E é isso que Deus quer que nós tenhamos no nosso coração. Nós não servimos ao dinheiro. O dinheiro é quem vai te servir.
O ouro é quem vai te servir, a riqueza é quem vai te servir e vai servir ao nosso Deus, ao nosso Senhor, e nós a usamos para glorificar o nome do Senhor. E diz então que estes três não se ajoelharam, não se prostraram diante daquela ordem que foi dada. Vamos ver o versículo 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então o povo ficou indignado, porque estava todo mundo curvado, todo mundo ali, né, ensandecido pelo ouro, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego continuavam em pé. Falaram, olha, eles não adoraram a imagem de ouro que levantaste. E diz que Nabucodonosor, versículo 13, ficou irado, ficou furioso, mandou chamar aqueles três jovens e ordenou para eles que eles tinham que adorar. Veja o versículo 15. Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porque se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vai poder te livrar? E eles então responderam, versículo 17. Se o nosso Deus a quem servirmos quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, versículo 18, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Então eles declaram, nós não vamos adorar, nós não vamos nos curvar. E então, ali no reino da Babilônia, Deus mostra que o maior valor, a maior riqueza, não é o ouro, mas aqueles que permanecem fiel a Ele no meio da circunstância difícil. Estes são o verdadeiro ouro, aqueles que não se curvam, aqueles que não se rendem, aqueles que não se entregam àquilo que é a imposição de Satanás. Deus mostra que o verdadeiro ouro são os seus servos fiéis. E diz então, queridos, que Sadraque, Mesaque e Abidnego foram realmente lançados na fornalha de fogo ardente. Versículo 23. Acho que está no 20, né? O momento que eles são lançados na fornalha. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas, seus chapéus, suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. 23. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e disse, não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade. Tornou ele e disse, 25, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. E diz então a palavra do Senhor que Sadraque, Mesaque e Abidnego prosperaram. Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Por quê? Está lá no versículo 28.
falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou seu anjo, livrou seus servos que confiaram nele, porque não quiseram cumprir a palavra do rei. Preferiram entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão só ao seu Deus. Queridos, em nome de Jesus, perceba, na Babilônia, os servos do Senhor não aceitaram adorar a imagem de ouro. Eles se tornaram o verdadeiro ouro. A Bíblia fala: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói. Então o que acontece? Esses homens, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, os três, mas de repente tinha um quarto homem lá, porque era o próprio Senhor Jesus com eles na fornalha. E então o rei percebe que agora há 4 lá dentro, andando no meio da fornalha, e ele manda vir para fora aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, venham para fora, e eles saem ilesos. O que Deus estava mostrando? Entendam, o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza, não está nas riquezas deste mundo, mas está naquele que é fiel, naquele que se mantém íntegro, naquele que prefere me servir, me adorar, do que me deixar por causa de qualquer coisa desse mundo. E eu quero te declarar nesse dia, nessa tarde, em nome de Jesus, que você tem esse verdadeiro ouro na tua vida, e você seja esse verdadeiro vaso precioso diante do Senhor, uma pessoa que pode passar pelo fogo, que pode passar pela oposição, pela opressão, e diz o quê? Que as vestes deles nem se mudaram com o fogo, que a fornalha não vai te atingir nem te prejudicar. Ai, mas está tanta batalha, está tanto problema na vida de fulano. Ai, que chama acesa é essa na vida de ciclano? Mas as suas vestes nem vão mudar, porque você é ouro provado, fiel ao teu Deus, que não se curva a esse mundo, mas o adora sobre todas as coisas, em nome de Jesus. A chama pode aquecer 7 vezes mais, mas vai acontecer como esses 3 rapazes aqui. O fogo não terá poder sobre o teu corpo, nem de te chamuscar, nem cheiro de fogo você vai ter, nem as suas vestes vão mudar. Por quê? Porque Deus estará contigo em cada tribulação da tua vida, porque você conhece o maior tesouro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor. Não deixe o Senhor por causa de nada neste mundo, em nome de Jesus. Não enlouqueça diante dos valores desta terra, porque quem enlouquece fica ensandecido pela riqueza desse mundo, por aquilo que brilha nesse mundo. Querido, é alguém que vai simplesmente passar e não vai ter aquilo que é a resistência para vencer absolutamente nada. Mas quem coloca o ouro desse mundo no devido lugar, porque a palavra de Deus diz assim, 1 Timóteo 6, 10 a 11, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Olha só. Então você não tem que amar o dinheiro. Você tem que usar o dinheiro para aquilo que é devido na tua vida, para glorificar o teu Deus na tua vida, para realmente abençoar a tua casa, mas não para se afastar de Deus, não para se ajuntar a falsos amigos, porque quando você tem dinheiro, amigos, pseudos amigos é o que mais vai aparecer. Mas eu quero te dizer, a raiz de toda espécie de males é quando você ama o dinheiro. E nessa cobiça, alguns o quê? Se desviam da fé. E se transpassam a si mesmos, acabam se destruindo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão.
E lá no versículo 17, diz, não ponha, lá no finzinho, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso prazer. Então, não ponha esperança na riqueza, na incerteza da riqueza, mas coloca em Deus, porque é Ele que tudo vai proporcionar ricamente para a tua vida e para o teu prazer em nome de Jesus. E que hoje o teu Espírito Santo possa realmente te conduzir a entender que você, ou tendo ou não tendo, lembra da passagem, tudo posso naquele que me fortalece? O que diz? Paulo fala, eu posso todas as coisas, pois Cristo me fortalece. Mas antes ele fala assim, eu bem sei estar rico, estar pobre, ter muito, ter pouco, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece em nome do Senhor Jesus Cristo. E que você possa ter isso no teu espírito, quer ser muito, quer tenha pouco, quer realmente alcance um grande valor ou uma grande riqueza, ou não ter nada. Nada vai te impedir de estar na presença do Senhor, adorando ao teu Deus e glorificando, porque o teu Deus não é o ouro, não é a riqueza, não é o dinheiro, não é o ouro, não é a prata, mas é o Senhor Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E perceba, queridos, como é tremenda a palavra de Deus. Por quê? Porque o ouro, a riqueza desse mundo, ela fica para trás. Mas quando você tem o verdadeiro ouro, quando você tem a verdadeira riqueza, que Cristo mesmo deu essa parábola, que o reino dos céus é como alguém que achou um grande tesouro, e ele vai e ele guarda esse tesouro com todo cuidado, porque ele sabe o valor que tem. Então, Sadraque, Mesaque e Abidnego sabiam bem o valor que Deus tinha na vida deles. Sabe o que aconteceu? A fidelidade deles a Deus trouxe para eles toda espécie de ouro. Eles venceram, eles enriqueceram, porque o ouro não os corrompia, o dinheiro não os desviava. E eu quero declarar esta bênção na tua vida, em nome de Jesus. Você vai estar apto para vencer, para enriquecer, para alcançar, para avançar, para prosperar, porque nós não servimos ao dinheiro, mas o dinheiro há de nos servir para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, uma das primeiras coisas que nós sabemos que é o Deus desse século é Mamon, é o dinheiro. E Daniel estava junto com esses três. Não foi vencido pelo ouro. E você vai ver então que depois de Nabucodonosor, veio, como nós sabemos, né, Belsassar, que era aquele jovem que ele pegou daquilo que era as grandezas de Deus, os tesouros de Deus, e usou para uma orgia. Vamos ver Daniel 5. Perceba, Daniel prosperou no reino de Nabucodonosor, prosperou no reino de Dário, que nós lemos, e de Ciro. Daniel, na verdade, venceu os maiores demônios e entidades que curvam a humanidade inteira. E nós precisamos entender isso. Primeiro, eles venceram o Deus do dinheiro, o Deus do ouro. Mas agora, você vai ver aqui o que diz a palavra do Senhor. Pode pôr no versículo 1, só para todo mundo perceber. Agora, Daniel está com o rei Belsassar. O rei Belsassar simboliza o segundo demônio que derruba milhares de cristãos. Qual que é? Da orgia, daquilo que é a imoralidade. Olha lá, o rei Belsassar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Diz então, pode pôr no versículo 2,
Enquanto Belsazar bebia, apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro, de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tirou do templo que estava em Jerusalém, para que nele bebessem o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Agora, Daniel está com o filho de Nabucodonosor. E é interessante, queridos, eu quero que você veja essa grandiosidade. Daniel e Sadraque, Mesaque e Abednego não só venceram o ouro, não só venceram o Deus de Nabucodonosor, não só venceram Mamon, mas eles colocaram Nabucodonosor de joelho. Isso é muito forte. Vai lá em Daniel 6, Mateus. Daniel 4, desculpa. Aonde ele conhece o rei, o Deus eterno, ele conhece ao Deus verdadeiro. Daniel 4, 34. Você vai ver que Nabucodonosor conheceu ao Deus verdadeiro. Ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Nabucodonosor, ele acabou se curvando ao Deus verdadeiro por causa daqueles que não se curvaram ao Deus Mamon dele. E é poderosíssimo isso, porque a nossa fé tem poder de libertar as pessoas ao nosso redor. Agora, Daniel está lá com Belsazar. É um homem, o filho de Nabucodonosor, que o Deus que ele levanta é o Deus da orgia. E o que acontece? Ele pega os utensílios da casa de Deus, que o pai dele pegou lá de Jerusalém, e ele começa a encher de vinho, para as pessoas ficarem enlouquecidas, e dá para as mulheres, e dá para os homens aquele vinho. E na verdade, esse é o segundo mal, que tem derrubado centenas, e tem derrubado milhares, e tem derrubado vidas no meio do caminho, que é a bebedeira, todo tipo de orgia dessa terra. E Daniel também estava aqui, e ele prevaleceu, ele não cedeu diante desse segundo Deus, que é o Deus da prostituição e da bebedeira. Enquanto, queridos, nós precisamos entender que o mundo, ele sempre está tentando impor essas três situações: ou quer te derrubar pelo dinheiro, ou derruba por uma vida promíscua, ou ele tenta derrubar pela apostasia, pelo desejo de poder. Mas você vai ver que rei Belsazar fez toda essa baderna, ele chamou ali Daniel para estar com ele, e diz então a palavra do Senhor, que apareceu na parede uma mão, e esse rei se tremeu inteiro. Versículo 5. Enquanto ele estava ali apregoando e querendo que o povo se curvasse à orgia, que os instrumentos do templo, que são as coisas e as pessoas santificadas a Deus, ele queria que tivessem curvados também à orgia. Diz então que no mesmo instante apareceram dedos da mão de um homem e escreviam de fronte de um candeeiro na caiadura da parede do palácio. O rei via os dedos começaram a escrever na parede. Então, versículo 6, mudou o semblante do rei, os pensamentos se turbaram, as juntas dos lombos se relaxaram, os joelhos dele começaram a bater um no outro, e então chamaram a Daniel. E você vai ver aí, versículo 13, que diz: então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel. Então, naquele momento que Daniel é levado diante desse rei, versículo 24, ele então mostra que aquela mensagem que Deus dá é contra aquela baderna que ele estava fazendo. Então, da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mené, Mené, Tekel, Parsim.
E esta é a interpretação daquilo. Mené, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Queridos, agora perceba, Daniel venceu o ouro não o derrubou. Agora, Daniel, no meio de um reinado de orgia, ele vence aquilo que é a prostituição, a promiscuidade, o vício, o vinho que fascina, e ele traz a sentença de Deus. Pesado foste na balança e achado em falta, e aquele reino cai. O reino de Belsazar caiu naquele dia, versículo 30, naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Perceba bem, queridos, em nome de Jesus Cristo, quanto é poderosa a tua posição, o teu posicionamento diante daquilo que são as investidas de Satanás contra a tua vida, contra a tua família. Permaneça fiel ao Senhor. Daniel, pois, prosperou. Daniel, pois, perseverou também no reino de Dário e Ciro, mostrando que Daniel não foi fiel só em um tempo da vida dele. Você não pode ser fiel só agora. Eu estou fiel, eu estou bem. Aí amanhã você desiste. Aí amanhã você está caindo nas mesmas coisas. Aí amanhã você está se entregando às mesmas orgias. Aí amanhã você está se entregando às mesmas bebedeiras. Amanhã você está se entregando às mesmas más amizades. Amanhã você está se entregando e se vendendo se corrompendo por causa do dinheiro que tem ou que não tem. Está quebrado da tua vida. Nós seremos esta geração, o Daniel, que venceu no tempo da Babilônia, que venceu no tempo de Belsazar da orgia e que venceu no tempo do rei Dário. O que é o tempo do rei Dário? É o tempo do poder. Há 3 coisas que derrubam o homem. O que é? Dinheiro, riqueza, orgias, vida sexual ilícita, né? Ou poder. E agora Daniel chega no 3º estágio que nós vimos aí, que é o capítulo 6, que todo mundo conhece. Daniel está diante do poder. O poder ele já teve, ele foi governador, mas agora é proposto para ele ser presidente. Vamos ver lá, versículo 1, Daniel 6. Pareceu bem a Dario é o que veio depois, ele é o Medo-Persa, ele é Medo. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, imagina o mundo inteiro cuidado por um rei e 3 presidentes, só 3. E um deles era Daniel. Daniel agora está diante do poder. E diz então que versículo 3, de repente Daniel recebe a proposta dele não ser só o 3º, ele ia ser um acima dos 3. Olha lá. Então, versículo 3, o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Agora, não era só mais eu ser um presidente, agora ele ia ser sobre todo o reino. Agora Daniel tem diante de si a proposta do poder. E muitos caem então nesta hora, diante de um poder, diante da condição de ter, diante da condição de alcançar. Quantos não se corromperiam, né? É só por um tempo, é só por um período. E então sai um decreto, queridos, que ninguém poderia orar por 30 dias. Ninguém podia fazer petição nenhuma a nenhum Deus. Olha só, versículo, eu anotei aqui certinho, mas vamos lá, versículo 7. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros, governadores concordaram que o rei estabeleça um decreto. Faça firme o interdito,
que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus, a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, de repente, propõe para o rei, faça um interdito, faça um decreto, que não pode fazer oração para ninguém, para Deus nenhum, não pode pedir nada, porque eles sabiam que Daniel, era um homem de oração. Não pode orar por 30 dias. Opa! O que muito crente faria? Ah, é só um período, viu, pastora? É só um período só que eu não vou orar. É só um período só que eu não vou buscar. É só um período só, é só uma fase, é só esse momento que eu não vou me dedicar. Mas o que Daniel fez? Daniel venceu no reinado de Dario também. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, em cima no seu quarto, onde havia janela aberta do lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Amém? Ou em nome de Jesus, nem o dinheiro, nem a luxúria, nem o poder corromperam Daniel. Daniel venceu no reino de Nabucodonosor, Belsazar. Continuou perseverando no reino de Dário e de Ciro. E eu quero declarar a você, ninguém conseguiu tirar Daniel da condição de servo do Senhor. Nem o dinheiro o corrompeu, nem os prazeres deste mundo o corromperam, nem aquilo que era o poder proposto para ele não se vendeu. E todos sabem, Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões, sim. Ele preferiu, e ali ele também viveu o grande livramento de Deus, e ele pôde glorificar o nome do Senhor, saiu ileso da cova dos leões. E eu quero te dizer, quem põe Deus em primeiro lugar, pode passar na fornalha, a fornalha não faz nada com ele. Oh, mas você passou tudo isso e sobreviveu. Pois é, a minha fé é viva. Ah, mas você enfrentou tudo isso e está de pé. Pois é, a minha fé é operante, a minha fé é verdadeira. Por quê? Porque eu não me corrompi com esse mundo, eu não me vendo, eu não me rendo. Quando você é fiel ao teu Deus, você pode passar pela cova dos leões. Ah, mas e aquela fúria toda contra você? E aquele levante? Ah, e aquela calúnia? E aquele mal todo contra a tua vida? Pois é, nada me fez. Estou ileso, estou guardado, estou protegido, porque a mão do meu Deus está sobre a minha vida em nome do Senhor Jesus. E sabe o que aconteceu? O rei Dario também fez um decreto. E é tremendo o decreto. Daniel 6:25, nós vamos ler, nós vamos encerrar. Olha o decreto que agora o rei Dario teve que fazer, gente. Depois que Daniel saiu da cova dos leões ileso, porque ele se negou a apostatar. Ele se negou a deixar de cultuar a Deus. Ele se negou a deixar de orar. Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. O rei avisando o mundo todo. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Aleluia! Ah, querido, quando você não se rende,
você deixa uma marca, você deixa um legado por onde você passa em nome do Senhor Jesus. E eu quero te convidar a ter esse espírito diferente mesmo, em nome de Jesus. Esse espírito que não se corrompe, que não se rende a esse mundo. Preste atenção, o remanescente é uma minoria, queridos. Ah, mas por que aquele crente faz isso? Por que aquele crente faz aquilo outro? Querido, não importa, não interessa o que fulano faz, o que ciclano desfaz, o que fulano. O que importa é você ser esse remanescente. Perceba, o mundo todo se ajoelhou para a estátua de ouro, mas só 3 optaram por ficar em pé. Não importa a quantidade de pessoa, importa o real interesse em permanecer fiel a Deus. E quem resolver permanecer fiel a Deus vai ser honrado, vai ser protegido, vai ser guardado, vai ser livrado em nome de Jesus. Não importa A, Z, X, querido, o remanescente é uma pequena minoria em todo o mundo, em toda a igreja. É um pessoal, é um povo que resolve ser sincero, resolve viver na integridade, resolve adorar a Deus em espírito e em verdade, resolve não se curvar aos deuses desse mundo, resolve não se curvar aos inimigos, aos demônios dessa terra, ao espírito da prostituição, ao espírito da bebedeira, ao espírito daquilo que é, a corrupção, mas prefere adorar ao único Deus verdadeiro, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a glória do nosso Deus. E sabe o que vai acontecer? O que diz em Isaías, Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Então é isso que vai acontecer na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele honra aqueles que o amam e o colocam em primeiro lugar na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, porque isso é palavra de Deus. E eu estava tentando achar aqui o versículo que mostra que o rei Nabucodonosor, achei, 2:46, só para a gente fechar, queridos. O rei Nabucodonosor se ajoelhou para Daniel, um rei. Versículo 2:46. Olha o que é o poder de Deus na vida de uma pessoa, gente. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. Você tem noção? Mas como assim, pastora? Um rei, um imperador da época. Você vê o tamanho, era a autoridade, a certeza de fé, a consagração que havia em Daniel, que um rei pegou e se ajoelhou para ele. Isso não existe. Um rei, até para entrar na sala dele, se você entrasse sem ele ordenar, ele mandava matar, ainda mais Nabucodonosor, que era cruel, que era sanguinolento, mas ele se curvou. Sabe por quê? Porque quando você não se curva aos deuses dessa terra, esses deuses, eles têm que se curvar. Como Jesus prometeu, eu vos dou poder para pisardes leões e áspides, para pisardes na cabeça da serpente. Então, em nome de Jesus Cristo, você vai passar por cima de tudo aquilo que na verdade quer te derrubar, que quer te prostrar, que quer te ver caído, que quer te ver anulado. O Senhor te dará autoridade pela tua fidelidade a Ele, em o nome do Senhor Jesus. Amém? E nós vamos ficar em pé, porque nós vamos orar ao único Deus verdadeiro. Aleluia. Ao único Deus. Eu não sei se você tem problema com dinheiro. Eu não sei se você tem problema com luxúria,
com os prazeres desse mundo. Eu não sei se você tem problema com o poder, mas em nome de Jesus hoje, seja como Daniel, resolva ser um consagrado do Senhor. Se você ver Daniel 1, leia depois na sua casa. Daniel resolveu não se contaminar. Seja esse que tem no teu coração a decisão: eu vou adorar só ao meu Deus. Eu vou servir só ao meu Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Em nome de Jesus, como vai ser minha semana, pastora? Resolva se posicionar diante de Deus. E ainda que tenha incêndio, a chama não arderá em ti. E ainda que tenha leões aonde você estiver, eles não te tocarão. Nenhum mal tem poder sobre a tua vida, aleluia. Põe Deus no devido lugar na tua vida em nome de Jesus. Põe o Senhor como único na tua vida e acima de tudo, acima de todas as coisas. Meu Pai, nós invocamos o teu nome, Senhor. Nós buscamos a tua presença, Deus único, todo-poderoso, porque só o Senhor é Deus, o Altíssimo, que livra, que salva, e não há Deus como o Senhor nosso Deus. Não há Deus que livra, que salva como o Senhor. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, muitos, meu Pai, têm sido fascinados, meu Deus, pelas coisas desse mundo, Senhor. Meu Deus, pela riqueza desse mundo, pelos prazeres desse mundo, pelas propostas desse mundo. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o mundo passa, os prazeres deste mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. E eu quero orar, meu Pai, agora por esse povo, Senhor. É por esse povo que eu oro, é esse povo que está se alimentando da tua palavra, é esse povo que está aqui, Senhor. É esse povo, meu Pai, em nome de Jesus, que eu creio que será um remanescente, meu Pai. É esse povo, Senhor amado, que está ouvindo essa palavra, que eu creio, Senhor, que são estes, meu Pai, que meu Pai terão, meu Deus amado, óleo no candeeiro até o último dia da sua vida, que estarão prontos para a tua volta, Senhor, que não serão pegos de surpresa, meu Pai, porque, meu Deus, resolveram não se contaminar, resolveram não se corromper. Em nome de Jesus eu oro, meu Pai, pela tua igreja. Eu clamo o poder do teu Espírito Santo, que nós façamos parte desse remanescente em toda a terra. Que nós façamos parte, Senhor, deste povo, Senhor, que quer te adorar acima de todas as coisas. Tudo aquilo que tem, meu Pai, contaminado a vida deles. Senhor, todo descontrole emocional, físico, espiritual, que caia por terra em o nome do Senhor Jesus. Toda a contaminação deste mundo, todo o vício dessa terra, que seja cancelado, anulado, o poder sobre estas vidas em nome de Jesus. Toda proposta, meu Pai, de apostasia, de afastamento, meu Pai, da tua presença, da tua glória, está negado, Senhor, pela nossa busca, pela nossa dedicação, pelo nosso desejo de te adorar. Senhor, vem sobre a tua igreja com o teu poder, venha sobre a tua igreja, Senhor, e livra os teus servos, meu Pai, quando eles passarem pelo fogo, a chama não arderá neles, meu Pai, quando eles estiverem em meio a leões bravios, meu Pai, eles não terão poder de destruí-los. O ódio desse mundo não terá poder, a calúnia desse mundo não terá poder, os levantes desse mundo não terá poder, Senhor, porque, meu Pai, nós queremos estar bem diante de ti. Purifica o teu povo com o teu Espírito Santo, purifica o teu povo, meu Pai, com a tua presença. Derrama sobre eles o teu poder, derrama sobre eles a tua unção, derrama sobre eles a tua glória, meu Pai. Nós queremos, meu Pai, ser cheios da tua
tua presença. Oh, Senhor, abençoa no trabalho esta semana. Abençoa, Senhor, nos estudos essa semana. Abençoa na casa, a família, meu Pai, essa semana, Senhor. Ah, meu Deus, já vai dando livramentos, já vai quebrando sentenças, já vai anulando obras, projetos contrários, já vai cancelando obra do mal, Senhor, já vai anulando obra das trevas. Honra o teu povo que te busca, Senhor. Nós já expulsamos os demônios das casas, dos familiares, em nome de Jesus. Nós já ordenamos que todo trabalho pago seja cancelado, desfeito pelo sangue de Jesus. Nós ordenamos que o poder de Jesus Cristo traga a bênção, a prosperidade, a riqueza. Ordenamos que todo mal se submeta em o nome de Jesus. Autoridade dos teus servos, nós os abençoamos como igreja, como povo teu. Abençoamos a semana, abençoamos o trabalho, abençoamos os negócios, abençoamos a família, abençoamos os filhos, netos, os pais, abençoamos em nome de Jesus. Declaramos tua unção, declaramos fortalecimento físico, espiritual, livramento para a família, livramento sobre a casa, quebra de maldições, de sentenças, de inveja, de obra contrária, canceladas estão em nome do Senhor Jesus. Que o poder de Deus honre esse povo, que a unção do Senhor esteja à frente desse povo, abrindo caminho, libertando, sarando, livrando de suicídios, livrando de tragédias, livrando de mortes, livrando em nome de Jesus de ataques, livrando em nome de Jesus de balas perdidas. Em o nome de Jesus, meu Pai, declaramos teu poder sobre a vida do teu povo, que eles sejam blindados, guardados. Abre porta onde não tem porta, Senhor. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Abre a porta para os desempregados, Senhor. Dê a estabilidade financeira. A fidelidade desses homens lhes trouxe prosperidade. E em nome de Jesus eu oro, meu Pai. Abre a porta da oportunidade. Abre a porta da prosperidade. Abre a porta da riqueza. Meu Deus, porque nós não teremos problema, nem com coisas pequenas, nem coisas grandes, porque tudo é para a tua glória, para a tua honra nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amém, graças a Deus. Aplauda Jesus. Glórias ao nosso Deus. Por favor, queridos, pegue na sua cadeira esse envelope. Nós já estamos chegando no dia 20. Estamos chegando no dia 20. Bendito dia 20. Jesus, dia 20. Em nome de Jesus, você que não entregou o seu dízimo, consagre-o ao Senhor em nome de Jesus. Entregue seu dízimo, entrega a tua oferta diante do altar do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Qual que é? Qual que é, bispo? Você sabe, né? Você sempre fala Efésios? Vê se é Efésios, Mateus 4:19. Não. É Filipenses 4:19. Eu quero que vocês leiam, para nós fecharmos. 4:13. Olha só, queridos. Versículo 11. É importante você ler para você ver, meu Deus, você ver o que é um servo fiel. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém?
Eu sei passar pela pobreza e continuar fiel a Deus. Eu sei passar pela fome e continuar fiel a Deus. Eu sei ser honrado e continuar fiel a Deus. Eu conheço a riqueza e continuo fiel a Deus. Sabe por quê? Eu sei lidar com toda circunstância. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E isso vamos ser nós. Isso vai ser você. Ou tendo ou não tendo, eu te adoro, Senhor, eu te presto culto e te adoro. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Tendo, te dou glória, a minha oferta no teu altar. Não tendo, estou aqui, Senhor, ofertando o meu louvor, minha adoração. Mas tudo nós podemos, porque Deus nos dará força em nome de Jesus. Levanta ao alto sua mão, você que tem uma oferta, você que tem o seu dízimo, entregue-o. Não pense, é pouco, meu dízimo é pouco, minha oferta é pouca. Não, Jesus é quem multiplica. Jesus multiplica para que dê o valor para o aluguel dele, para a casa dele, porque ele é Deus. Ele só quer ver o nosso coração sincero. Ele só quer ver a sinceridade nossa em entregar. Pai, eu abençoo cada ofertante dizimista da tua casa. E a tua palavra se cumpra, Senhor, na vida do teu povo. Repreende o migrador, o destruidor. Repreenda em nome de Jesus a promessa tua, Senhor. Repreenda o gafanhoto, Pai. Em nome de Jesus, todo destruidor, roubador, saia dessa casa, dessa família, pelo poder do nome de Jesus. O Senhor mesmo disse, eu repreenderei por causa de vós. Então, meu Pai, usa de misericórdia na vida do teu povo. Senhor, assim como tu usaste no passado, Senhor, tu és o mesmo, o Senhor não muda. Aqueles te honraram, Senhor, aqueles te honraram acima de tudo, e o Senhor lhes deu riqueza, o Senhor lhes deu oportunidades, o Senhor lhes deu prosperidade, e por isso, Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é nosso Deus. Então, Pai, abra as janelas dos céus, escancara, como o Senhor mesmo prometeu, meu Pai, escancara as janelas dos céus e derrama sobre eles bênção sem medida. Meu Deus, que não tenha medida o tamanho dessa bênção, que seja uma bênção tão grande, meu Pai, que, meu Deus, os filhos, os netos, bisnetos, as pessoas ao redor, Senhor, usufruam dessa bênção que essa pessoa vai receber. Em o nome de Jesus, eu os abençoo conforme a tua palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém? Glória a Jesus, podeis vos assentar. Quem trouxe em espécie, deposite na casa do Senhor. Quem trouxe via Pix, em nome de Jesus, faça transferência, em nome do Senhor Jesus. Amém? Visite a cantina. Hoje tem cantina? Tem? Glória. Tem cantina hoje fresquinha, amém? Não saia sem ajudar a cantina, porque você estará ajudando o nosso IPTU. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Vamos ficar de pé. Terça-feira o nosso culto, quinta nosso culto, domingo nosso culto. Você esteja atento, fica ligado nos acontecimentos do que está acontecendo no mundo. Você está vendo aí Israel e Irã se bombardeando agora, a Rússia, a China e os Estados Unidos estão querendo entrar na guerra também. Então, Jesus está assim, um passozinho de voltar. E você não pode ser a virgem nécia que saiu para buscar óleo e quando voltou, a porta estava fechada e o noivo já tinha voltado. Então, cuide da sua lamparina. Recarregue as tuas forças espirituais, porque o noivo está às portas. Amém, irmãos? Diz que a vinda do Filho do Homem será como um piscar de olho. Pisca o olho aí. Piscou? Assim será a volta dele. Então fique atento, porque o nosso Deus está para voltar. Amém? Levante sua mão para o alto e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida,
Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz. Que nunca te falta paz, alegria e aleluias, e o descanso na verdadeira paz que Ele tem para nos dar. Eu te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Vai na paz.